Boa noite, galera do YouTube. Tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais uma mensagem direta e vinda do trono de Deus. Amém? A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo... Peraí, não é essa passagem. Aqui. Mateus capítulo 21, versículo 29, que diz assim: Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não cresces, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Pastor. Você viu, amados, como que os escribas e os fariseus, os líderes religiosos da época, tratavam Jesus? Eles sempre procuravam um meio, uma maneira de encontrar uma falha em Jesus. Só que mal sabem eles que Jesus é o Filho de Deus. E assim como Deus é perfeito, Jesus Cristo também é. Amado, Jesus Cristo veio aqui na terra e não cometeu um pecado sequer. Viu? Ele é o único ser humano na face da terra que pode dizer com todo orgulho: eu nunca pequei. Tanto é que ele disse para os acusadores que estavam acusando a mulher adúltera de adultério. O que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. O que aconteceu? Foi saindo de 1 a 1. Só restou Jesus e a mulher adúltera. E Jesus disse à mulher: Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus respondeu para a mulher: Vai e não peques mais. E aqui, Jesus escreveu uma parábola para eles, para os escribas, fariseus. 2 filhos. O senhor da vinha perguntou ao primeiro filho: Você vai hoje trabalhar na vinha? E aí o primeiro filho respondeu: Não. Só que depois ele se arrependeu da resposta e acabou indo.
Aí vem. Aí o senhor da vinha perguntou para o segundo filho. E falou a mesma coisa. Fez a mesma pergunta para o primeiro filho. Que ele perguntou para o primeiro filho: vai trabalhar hoje na vinha? E esse respondeu: sim, eu vou, Senhor. Só que ele não foi. E aí Jesus responde. Não, responde não. E aí Jesus pergunta para os escribas, para os fariseus: qual dos dois filhos fizeram a vontade do pai? Do senhor da vinha, que era pai deles. E aí eles disseram a Jesus: o primeiro. E aí Jesus disse o que me chamou a atenção nesse texto. Disse-lhe Jesus, a parte B do versículo 31, do capítulo 21. Diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. E aí é o ponto que eu quero chegar. Igreja, corpo de Cristo, galera do YouTube, quando é que eu e você vamos perceber de uma vez por todas que quem necessita de salvação não é os que estão dentro da casa do Senhor, e sim os que estão fora? Jesus foi bem claro na tua palavra. Os sãos não necessitam, para a salvação, para o arrependimento, os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes. Quando é que eu e você vamos entender de uma vez por todas que a nossa missão aqui na terra não é dentro das quatro paredes, e sim fora? Amados, trabalhar dentro da seara do Senhor, dentro das quatro paredes, é muito bom. Eu não estou dizendo que é proibido, que não pode. Não, pode. E não parem. Quanto mais você trabalhar para o Senhor, mais o Senhor trabalhará para você. Mas o que eu estou falando aqui, amados, é de missão. É de missões. É fazer aquilo que Jesus Cristo fez enquanto ele esteve aqui na terra, pregando o evangelho do reino de Deus. E olha o que Jesus disse aqui: os publicanos e as meretrizes, que na época do ministério de Jesus eram rejeitados pela sociedade. Grande parte das pessoas que seguiram Jesus eram publicanos e meretrizes. E Jesus em nenhum momento desprezou essas pessoas. Só que a igreja hoje, o que está fazendo? A igreja está indo um homossexual na igreja, ao invés da pessoa acolher o homossexual, a pessoa, o porteiro destrata. Isso aconteceu com um dos meus irmãos que faleceu. Ele foi em uma das igrejas famosas que tem por aí. Ele era homossexual, ele era gay. Mas no dia, ele sentiu o desejo de ir na igreja. Ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Ele foi nascido no berço cristão. Ficou na igreja por muito tempo.
Mas aí por algum motivo ele saiu. E nesse dia ele decidiu ir na igreja. Só que quando ele chegou na igreja, o porteiro, não sei se ele era diácono ou se ele estava cuidando da portaria da igreja, como segurança, sei lá, achou que ele estava pedindo esmola. E ele percebeu o jeito que o meu irmão tinha, né, de homossexual. E ao invés de ele... Qual que é o procedimento correto? Convidar para o culto. É assim que eu faço. Às vezes eu sou diácono na casa do Senhor. Quando eu fico na portaria, e quando vem pessoas que não são cristãs, eu digo: seja bem-vindo, a casa é sua, pode entrar. Mas esse porteiro não fez, ele destratou meu irmão. E ele disse o seguinte: não, aqui na igreja não tem espaço para esse tipo de pessoas. E o meu irmão saiu chateado. E um detalhe, ele não tinha contado nada pra gente que queria ir pra igreja. Ele não tinha contado nada. Sei que ele chegou lá xingando, porque ele estava desviado do caminho do Senhor. Natural. E ele disse, eu lembro que se fosse ontem, foi no dia de domingo, foi no culto de domingo, de Santa Ceia. Eu nunca mais vou pisar numa igreja evangélica. E isso se estendeu até a sua morte. Ele começou a usar drogas. Ele começou a beber. Ele já era portador do vírus. Lembra o que eu falei? Ele era homossexual. E aí, infelizmente, eu digo infelizmente, até a sua morte, ele nunca mais foi na igreja. Então, amados, a igreja tem feito isso. A igreja não tem acolhido os perdidos. Sabe? A igreja tem escolhido pessoas para ser membro da igreja. Isso é errado, irmãos. Está errado. Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo não morreu só para os crentes. Jesus Cristo morreu para todas as classes de pessoas. Classe baixa, classe média, classe alta. E aqui ele fala que os publicanos e as meretrizes, que são prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. Amados, não é tempo mais de ficar escolhendo quem que serve a Deus ou quem não serve, quem tem que estar dentro da igreja ou não, irmãos. A palavra de Deus que diz que enquanto o único ser vivente não ouvir o evangelho de Cristo, Jesus Cristo não voltará. Viu? Então, amados, é minha e é sua missão, Corpo de Cristo, galera do YouTube, pregar as boas novas do evangelho do reino de Deus para essas pessoas, fazer exatamente o que Jesus Cristo fez, porque Jesus Cristo, ele cumpriu a sua parte. Agora cabe a mim e cabe a você cumprir o ID de Jesus. Mas não despreze
nenhum tipo de ser humano, ainda que ele seja um bandido, ainda que ele seja um criminoso, ainda que ele seja um político, todos têm direito à salvação. Amém? Então, amados, guarda essa palavra no teu espírito e comece a se preocupar com os perdidos, porque a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 19 versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos com toda a sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus.